Pirâmide, no México, cidade de Veracruz. Quem não conhece poderia facilmente confundir a arquitetura da pirâmide mexicana com a pirâmide de Khor, um templo no Camboja. Aqui, Veracruz, México. Aqui, Camboja, Sudeste Asiático. Que tal então comparar essa assustadora face de um calendário maia com o famoso grito de guerra em forma de dança, o haka das tribos maoris da Nova Zelândia? E que tal comparar Candi Suku em Java, na Indonésia, com Tikal, na Guatemala? Prepare-se para conhecer o link entre as Índias Orientais e as Índias Ocidentais. As Índias Ocidentais, aqui no Além da Nuvem. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem e no Instituto Licência, no curso Verdadeira História do Brasil, um dos conceitos que nós temos trabalhado bastante e buscado resgatar da historiografia do passado é o conceito de Índias Orientais e Índias Ocidentais. Quando Cristóvão Colombo descobriu a América, ele nomeou essa área como Índias Ocidentais. Aqui no mapa nós vemos em verde o que era considerado Índias Ocidentais. Primeiramente, essa região em verde mais escuro, que Cristóvão Colombo encontrou primeiro, e posteriormente toda a América, tanto do norte quanto central quanto do sul. E as Índias Orientais não eram o país Índia que nós vemos aqui, mas sim todo esse território que envolvia esse conjunto de ilhas que se estendiam em direção à Oceania, ao longo do Oceano Índico. Aqui nós temos Índia, Indonésia, Filipinas e todo esse conjunto de países que vai se estendendo em direção ao Oceano Pacífico, antigamente também chamado de O Grande Mar. Mas alegar que as civilizações alcançaram a América vindas da Ásia e da Oceania, ou seja, das Índias Orientais, implicaria em dizer que os povos do passado faziam viagens transoceânicas. Eram capazes, portanto, de atravessar os grandes mares. E isso é um problema para a historiografia moderna. Lembrando que a palavra historiografia significa uma linha de narrativa histórica e não a história em si. Ou seja, uma maneira pela qual a história é escrita, uma forma de escrever a história. E até ao século XIX e início do século XX, muitos historiadores eram defensores de que sim, os povos antigos eram capazes de atravessar Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. E por isso é interessante que nós venhamos a ver algumas evidências muito curiosas que relacionam os maias aos indonésios e que, digamos assim, parece ter sido varrida para debaixo do tapete da história. Apenas situando, a região de Bali fica no sudeste da Indonésia, conforme você pode ver aqui no mapa. Região de diversos templos religiosos e muito turística também. Já os maias habitaram especialmente essa região aqui, do sul do México, Guatemala e Belize, havendo, portanto, uma distância considerável entre as duas culturas antigas. A Guatemala é um país que fica na América Central, a sudeste do México e noroeste de Honduras e El Salvador. A cidade maia Tikal foi encontrada em meio às florestas da Guatemala, com algumas das pirâmides mais interessantes já descobertas. Há mais de meio século, esta cabeça de pedra foi encontrada em meio às florestas tropicais da Guatemala. E parece ser um daqueles episódios da história que a própria história gostaria de esquecer. A região ao sul do México e na própria Guatemala também é famosa pelas cabeças olmecas,
Foram encontradas dezenas de cabeças, pesando entre 6 e 40 toneladas, e o que chama a atenção é o biotipo retratado, uma etnia que não é típica da região, com narizes largos e lábios grossos, diferente do típico indígena mexicano. Mas existe um lugar na Ásia, precisamente no Camboja, onde esse tipo de retratação é bastante comum nas esculturas dos templos, inclusive nos templos religiosos, como Angkor Wat, que também retrata cabeças gigantes com esse mesmo biotipo. Para quem não se lembra, o Camboja fica nesta região aqui ao sul da Tailândia, exatamente na antiga região conhecida como Índias Orientais. Mas as coisas começam a ficar mais claras quando começamos a comparar a arte maia com a arte de Bali. Observe esse dragão maia e esse dragão de Bali. As escadarias, os adornos das escadas. Seria possível que os antigos indianos das Índias Orientais, ou seja, da região ao sul da Ásia, do Oceano Índico, tivesse cruzado o grande mar do Pacífico e chegado até as Américas, e lá estabelecido o Império Maia e antes dele o Império Olmeca. O fato é que parecem haver evidências que corroboram esta ideia. Este site chinês traz exatamente esta afirmação. O artigo cita a clássica obra chinesa Shanhaijing, conhecido como Clássico das Montanhas e Mares, que reúne um bestiário chinês com criaturas míticas, além de diversas histórias das fábulas chinesas. Na antiga cultura chinesa existia uma mítica árvore chamada Árvore de Fusang, que seria uma região a leste da China, retratada nas antigas fábulas chinesas. O artigo vai sugerir exatamente que o país do Fusang é o México, porque as estátuas da América Central têm um estilo de escultura em pedra do Sudeste Asiático. Acreditam que tudo se iniciou com uma missão missionária budista saindo da Ásia para o México no século V depois de Cristo. Aqui nós podemos comparar estruturas do Camboja com uma cabeça olmeca à esquerda e uma pirâmide maia abaixo da cabeça. Compare com essa estátua do Camboja de aparência similar e esta pirâmide abaixo, como tem a mesma estrutura, tanto nesse formato de níveis como escada, quanto na própria escadaria central, quanto nessa parte superior com a porta retangular, nos dois casos, e acima dela, como são muito parecidas as duas estruturas. O artigo afirma ainda que a caligrafia mexicana primitiva originou-se da caligrafia oriental, algo que só pode ser explicado com viagens transoceânicas, muito tempo antes de Cristóvão Colombo ou Pedro Álvares Cabral. Outro defensor desta tese é Richard Cassaro, e fala em culturas antigas gêmeas, em lados opostos do Pacífico. Traz também algumas evidências bastante interessantes. Observe, comparando aqui a cultura Bali com a cultura maia, semelhanças fantásticas, como as pirâmides escalonadas com templos no topo. À esquerda, o templo mãe de Besaki, que é o mais importante, maior e mais sagrado templo piramidal de Bali, na Indonésia. E à sua direita, o templo maia do sumo sacerdote. O Starway to Heaven, ou Estrada para o Céu, Besaki, à esquerda, e a sua versão maia, à direita. A arquitetura do arco sagrado Corbel. Observe as semelhanças, à esquerda na Indonésia e à direita nos maias, Índias Ocidentais.
E a semelhança no rosto dessas estátuas também impressiona. Observe. À esquerda, estátua em Bali, o famoso Deus Macaco. E à direita, sua versão maia, as serpentes esculpidas. Muito parecidas também, templos com formatos quadrados ou retangulares e rostos das divindades acima das portas. A cabeça de elefante esculpida nos templos religiosos, nas duas Índias, orientais e ocidentais. Outro exemplo de porta adornada, com simbólicas semelhantes. O símbolo da cruz chacana, a chamada cruz maia, que também aparece em Bali. A semelhança do retrato dessas divindades. Os triptychs, ou trípticos, templos de 3 portas com destaque na porta central, em ambos os países. Observe. O que mais me surpreende não são as evidências em si, mas sim o fato da história ou a historiografia atual não levar em consideração coisas tão óbvias e tão precisas como as que estamos vendo aqui. Mais um caso de templos com 3 portas e suas semelhanças, com destaque na porta central. Indonésia, México, Egito, aqui no topo. E aqui, o Camboja e o México. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sino para receber todas as notificações. E se quer estudar conosco, acesse agora institutolicentia.com e venha conhecer a verdadeira história do Brasil.